como se pode ver, está-se bem entre gregos e troianos. Estamos aqui então animados a discutir esta noite uma questão central, uma questão que realmente divide a sociedade portuguesa. A droga deve ser legalizada ou não? Sim, dizem 54% lá em casa. Não, dizem 46%, e esta votação tem sido muito flutuante, ou seja, lá em casa realmente os argumentos aqui apresentados têm tocado fundo e têm feito agir que está lá em casa. Para votar, para participar na votação, já sabem, pegam no telemóvel, vão às mensagens, escrevem GT, espaço não, se não concordarem, e enviam para o 4001, GT, espaço sim, e enviam para o 4001 também, e é assim que podem reforçar, do vosso ponto de vista, esta votação. Depois podem também fazê-lo através da rede fixa e através do nosso endereço e-mail, mandando sugestões, perguntas ou outros contributos que tenham a dar para a nossa discussão. Há pouco, antes de irmos para o intervalo, estávamos a entrar num lado particularmente preocupante ligado à toxicodependência, que tem a ver com criminalidade. A necessidade de consumo leva muitos toxicodependentes a situações que implicam realmente com a quebra das regras da lei e envolvem-se em situações que depois levam às prisões, ao crime, de uma maneira decisiva. Ora, se houvesse, portanto, legalização da droga, será que isto se alterava? A criminalidade ligada à toxicodependência baixaria? Miguel? Ficava tudo muito contente, pois eles morriam, mas ficava tudo muito contente. Não. Mas eles morriam à mesma. Maestro, permite uma coisa. Miguel falou antes. Expliquem como é que não morriam. Expliquem como é que não morriam. Maestro, permite uma coisa. Os nossos votos ficavam tranquilos. Maestro, está tudo tão preocupado com o que o senhor ganha. Com aquele senhor, mas francamente. Vai dar a resposta. Pronto, aliás, eu quero lhe agradecer a sua explicação. Esse senhor está autorizado a responder. Tem que continuar. Deixa ouvir. Permita uma resposta simples. Toda a gente sabe que 70% das condenações têm a ver com crimes relacionados com a droga. Durante os governos Clinton, para termos uma visão global, o número de presos aumentou de 1 milhão para 2 milhões e 500 mil são crimes não violentos ligados com a droga e, por conseguinte, a associação é direta. E isso também é uma coisa que pesa no proibicionismo. O proibicionismo também tem essa consequência de nos ter criado esta insegurança. Mas o problema que estava a colocar, que eu penso o seu raciocínio sigo com facilidade, é o seguinte: o que nós devemos evitar é que as pessoas, por consumirem droga, tenham que se marginalizar socialmente, tenham que ser criminosos, tenham que roubar para encher os bolsos dos coisas e também impedir simultaneamente que, por consumir droga, se infectem com o HIV. São 20 mil em Portugal infectados por esta via, é metade. Se infectem com a hepatite C, são 80%, e por conseguinte temos que os integrar social e sanitariamente. Não. E a forma de os integrar social e sanitariamente é essa. Eu agradeço muito a sua informação. Muito obrigado. Só queria aqui uma pequena coisa. Diga. A droga não é apenas o HIV e a hepatite B e outras coisas. A droga em si é suficientemente má. Mas já mata sozinha. A proibição aí é pior, porque as pessoas não morrem. As pessoas não morrem pela droga, as pessoas morrem pelo HIV. Então a overdose não mata. As overdoses não matam. Isso é outra coisa. Claro, é outra coisa bem. Agora só o que eu queria pôr era o problema. É que parece-me haver aqui. Eu não estou a fazer teorias, eu estou a tentar perceber. Parece-me haver aqui uma certa contradição. Porque a verdade é que ele, o senhor, desculpe o seu nome, disse há bocadinho, e pareceu muito bem, levantou o problema da enorme desmotivação que conduz à droga. Quer dizer, e não a droga que conduz à desmotivação. Pensou que é mais ou menos... Embora depois também... Claro, é evidente. Depois pode conduzir à degradação e tudo o que se quiser. Bem, mas a verdade é que eu não estou tão otimista como o Sr. Doutor, pensando que, lá pelo facto de se autorizar, lá pelo facto de, digamos assim, de se legitimar nesse sentido, que eles, pessoas tão desgraçadas, tão desmotivadas, tão infelizes, que elas vão ficar todas como na Rua da Paz do Charlot. É uma questão numa coisa simples. Porquê é que as pessoas estão desmotivadas? Porquê é que as pessoas estão desmotivadas, estando em baixo, estando numa circunstância que é débil? A droga... Enfim, as drogas tornam-se mais receptivas e ficam numa situação ainda mais débil e, por conseguinte, numa circunstância que deveríamos ser mais a nossa compaixão e apoio. Obviamente. Mas se acrescentarmos a isso, terem que ser excluídas de casa porque já roubaram tudo o que havia a roubar em casa, correrem riscos que não precisavam de correr de outras circunstâncias, nós estamos a acrescentar ao mal
um mal muito maior. E não há nenhuma necessidade dos consumidores serem pessoas excluídas sanitariamente e socialmente. Vou voltar aqui à plateia, peço desculpa, vou voltar aqui à plateia, Diogo, vou voltar à plateia. Já vai, Diogo, já volto assim, vou voltar à plateia porque tenho aqui ao pé de mim o João Manel. Boa noite. O João Manel tem, a história que vem contar é uma história que não é sua, mas é amigo de alguém que está preso numa situação vulgar. Sim, mas já agora gostava de dizer aqui uma coisa. Há muita gente que está aqui a fazer uma grande confusão, quer dizer, isto não estamos a falar de liberalização da droga. O tema do debate e a pergunta é bem simples, são duas palavras, simplesmente droga legalizada, sim ou não? Na sua opinião? Legalizada, sim, claro, na minha opinião, sim, mas legalizada, não é legalizada, não é permitir que as pessoas andem com quilos de droga dentro da algebeira ou oferecerem aos amigos. Então qual é a sua proposta? Oferecerem-se. É haver uma forma legal das pessoas consumirem as drogas que consomem atualmente. Vamos a um guichê e pedimos dê-me a minha droga legal? Não, nós vamos às farmácias e compramos lá muitas drogas, das quais muitas são mortais. Há muitas pessoas que mesmo assim, apesar das drogas das farmácias serem legais e terem lá as devidas contraindicações, mesmo assim há muita gente a morrer por fármacos, por ingestão de fármacos. Já foi dito aqui. Para si, o que é uma droga nociva que não deve ser comprada na farmácia, por exemplo? Qual é que devia ficar excluída deste pacote da legalização? Como assim? Pergunto, todas deviam ser legalizadas, da cannabis nós temos o álcool, por exemplo, que faz muito mal, que mata muita gente. Temos o café, que também mata algumas pessoas. Temos o tabaco, que mata muitas pessoas. O açúcar é uma droga também. Muitas pessoas consomem açúcar, são toxicodependentes disso. E a cannabis, na sua opinião? Devia ser legalizado ou não? Sim, sim. Deixa-me ouvir a história aqui que o João Manuel vem trazer. Sim, quer dizer, Deixa-me ouvir a história que o João Manuel traz. Então, concretamente, quer dizer, posso contar uma parte da história, quer dizer, não podemos é amigo do jovem, um jovem chamado Yoringal, sim. O Yoringal, como tu já tive o prazer de falar uma vez. Porque o pai cultivava umas plantas de cannabis para uso próprio, porque é doente, sofre de uma doença, pronto, que lhe dá muitas das dores e precisa daquilo precisa de alguma coisa e aquilo é o que menos mal lhe faz. Portanto, o pai, não é? O filho não é consumidor habitual de drogas, nem nunca foi. E porquê que foi preso? Porquê que foi preso? Porque era proprietário da casa ao lado de onde estava o terreno, onde estavam as plantas. Quer dizer, mas isso não vale a pena falar muito. Mas ele continua preso? Continua preso, sim. É uma das pessoas que está presa, nem sequer está preso, ele está co-preso ao fim e ao cabo, porque ele foi preso porque estava com o pai, não é? Não... Portanto, diga-me uma coisa, João Manuel, acha que há de facto aqui uma espécie de preconceito e uma espécie de anátema, uma nódoa que pesa sobre as pessoas que... No programa passado, por exemplo, falámos aqui de racismo, de xenofobia. É um caso também em relação à droga. Acha que há uma xenofobia em relação às drogas? Em relação às drogas há um bocado, porque a erva vem com os pretos e os pretos trouxeram a erva da África. Há muito essa ideia, há muita gente com essa ideia xenófoba e essa ideia xenófoba é consumidor de cannabis, João? Eu não, já consumi no passado. E alguma vez já foi discriminado por isso ou não? Experimentei antes outras drogas ainda mais duras, o álcool, bebi uma cerveja antes de ter fumado um charro. Já fumei tabaco, infelizmente... Pode fazer, Carlos. Quero perguntar uma coisa. Está consciente que as nossas prisões, mais de metade da população prisional está por culpa da droga. Se a droga não fosse criminalizada, se a droga fosse despenalizada, se a droga fosse um artigo de consumo, esses dramas que vocês estão a contar não existiam. E o jovem não seria preso. Nem esse jovem, nem muitos outros jovens. Quer dizer, porque o caso deste jovem é um caso. Este jovem tem apoio familiar, tem apoio jurídico. Não necessito falar nele. O que eu queria aqui deixar bem claro é há milhares de outros jovens por este país que não têm apoio familiar, cujos pais os abandonaram, os marginalizaram, os pais e os outros familiares e não são vistos como seres humanos. Esses não são no caso do consumo da cannabis, na sua opinião, devia ser ou não incluído no pacote das drogas? É que quando se fala em pacote, quer dizer, quando se fala em, pronto, aqui está só a droga legalizada assim ou não, nós estamos a falar de cannabis não, mas por exemplo, ou canabinoides. João Manuel, por exemplo, as famosas coffee shops, como há na Holanda, acha que deveriam existir em Portugal ou não? Sim. Mas aí tinha-se acesso fácil Acesso fácil não, mesmo nas coffee shops as pessoas não podem comprar aos quilos para levar para casa. Então o que é que podem comprar? Só pessoas com... Isso há leis sobre isso, não é? Eu sou a favor de que seja tudo muito bem legalizado. Legalizado, mas muito bem legalizado. Muito bem. Vou agora aqui falar com a Noia, que também está farta aqui já estava aqui a se cerrar. Noia, boa noite. Já não é a primeira vez que nos cruzamos. Qual é a sua posição em relação à pergunta? A droga deve ser legalizada ou não, Noia? Penso que sim. Porquê, Noia? Porque, em primeiro lugar, se houvesse coffee shops, as crianças não tinham acesso para já à droga. Porquê? Aqui hoje em dia tem, como aquela senhora disse,
Com os 12 anos já tinha acesso à droga, não é? E acha que se houvesse os coffee shops... Não, porque no coffee shop não entra uma criança de 12 anos. Mas pode tirar alguém que vai lá comprar por ela. Não, mas isso também uma criança aqui hoje em dia vai a um supermercado e compra uma cerveja com 10 anos. E toda a gente lhe dá. Não é? Não está errado. Isto é verdade. Não, tu não sabes se ela vai beber. Ou tu estás a ver. Eu sei que eu vou beber. Não, tu não sabes. Noia. A Noia... Há muito alcoolismo em Portugal que são de crianças a beberem álcool. Noia, traz uma série de coisas aqui consigo. Há a ideia generalizada de que a cannabis, a erva, o haxixe, só um momentinho só. Só tem implicações nocivas, só tem aproveitamentos como uma espécie de droga, de vício que as pessoas adquirem. Tudo o que aqui está dentro é feito de cannabis, não é? Sim, tudo isto é feito de cannabis. Mostra, o que é que tem aqui? É uma pequena amostra. Uma pequena amostra. Sim. Tem uma loja onde comercializa isto. Isto é legal. E sim, isto é tudo legal. E não só isto, eu comercializo todos os utensílios para o fumador. Também tenho cachimbos de todo tipo de arte. Mas especificamente para a cannabis? Ou... Para a cannabis. Para a cannabis. E é legal, pode vender isso? É legal. Não há aqui um contrassenso proibir o consumo de um produto e depois permitir que tudo o que tenha a ver com ele seja autorizado? Pois é isso que eu também não percebo, eu também não entendo estas coisas, quer dizer, de uma maneira... O que é que tem aqui? O que é que tem aqui dentro? Claro que isto não tem o THC, mas de qualquer maneira... Vamos ver o que é que tem aqui dentro, mostra-me o que é que tem aqui dentro. Aqui tem o chá. Isto é chá. Chá normalíssimo, chá de cannabis. Sim, que é um tranquilizante. É ótimo para as pessoas que são nervosas e etc. Chá de cannabis, muito bem. O que é que tem mais? Vamos ver mais. Segura aqui, se faz favor. Muito obrigada. Isto é um bocado difícil. Deixa lá. Mostra. Isto o que é? Isto é uma mistura de cânhamo. Portanto, cânhamo? Sim, é uma espécie de um tabaco que não tem nicotina. É para evitar que as pessoas fumam nicotina, não é? Portanto, isto, na sua opinião, é mais saudável do que um cigarro normal? Muito mais, sim, claro. Portanto, isto enrola-se, isto é um pote de isto geralmente até se pode misturar para um charuto, não é? Em vez de estar a fazer o charuto com tabaco, faz com isto. Isto pode ser enrolado? Eu já abri. Sim, pode. Não há problema? Não. Tem a ver com... Cheira muito bem. Cheira muito bem? Vamos cá cheirar as duas. O que é que acontece? Cheira a chá. Mas não é chá. Cheira a chá. Mais, o que é que temos aqui mais? Segura-me aqui, se faz favor. Pois existem... Depois temos repousados, não é? Repousados. A parte que eu gosto muito é o shampoo. Shampoo de cannabis. Ótimo, é ótimo. Shampoo de cannabis é realmente também um produto que não conhecemos. Tem massa. Tem massas para fazer macarrão, não é? Também de cannabis. Sim. E tudo isto é... Roupa. Tudo. Há um bocadinho. Tem as famosas sementes. Aqui não trouxe hoje. Não trouxe as sementes de cannabis. Isso é que tem muito apreciado. O Diogo ali, o Diogo do não gosta muito. Ele não quer. Disse logo que não queria. Diga, Diogo. Muito obrigada, Dóia. Muito obrigada. Extraordinárias aqui hoje. Pode. Só um bocadinho, Diogo. Sem ser agora a nível do plástico, vem os derivados de petróleo e tudo isso, a corda antiga, que ainda é derivada do sisal. Faz as cordas, que dá para fazer muita coisa. Até há uns tempos. Coisas benéficas. Deixa eu ouvir o Zé Bel, sim. Mas a mesma corda foi utilizada para fazer a forca. Concorda com a forca? Então está a misturar as coisas, desculpe lá. Muito obrigada, agora vamos voltar aqui. Vamos aqui o Diogo, eu tinha interpelado o Diogo e a Noia também. Diga, Diogo, vá. Júlia, desculpem lá, mas eu tenho ouvido aqui as coisas mais extraordinárias e acho que é a altura de querer dizer alguma coisa. Dar a dica a este senhor, lá por causa da forca, eu acho isso completamente errado, porque não tem uma coisa a ver com a outra. A corda é utilizada para todo tipo de coisas. Como é que o senhor vai comparar uma coisa com morte e outra coisa com trabalho? A gasolina serve para andar os automóveis. Então a faca também serve para a guilhotina, não? A inalar a gasolina dos bidões. Não tem lógica nenhuma. Vamos acabar com a gasolina. Não, desculpe. Vamos acabar com a gasolina. A escola serve para colar. Não dá a ser muito produtivo este diálogo. Não dá a ser muito produtivo. Vamos para aqui. Diogo, vai agora Diogo para depois passar ao Miguel. Vai, Diogo. Muito obrigado, Júlia. Eu tenho ouvido ao Sr. Zé Mel, muito obrigado. Zé Mel, deixe-me só dizer aqui 3 ou 4 coisas. Temos ouvido aqui coisas extraordinárias. Já fizemos uma visita a um supermercado. Já falámos que não tem nada a ver, cara, não é? Até aliás, parece-me que se fosse legalizado, deixava de ter o interesse comercial que tem hoje em dia, se for proibido. Passámos aqui pela... Essa também é uma questão. Júlio, há aqui questões que foram ditas de uma forma perigosíssima. A comparação ao álcool, por exemplo, é feita de uma forma completamente irresponsável. Daqui a bocado estamos a dizer, se conduzir, não beba, dê o volante a quem fumou o charro.
É que repara uma coisa, isto tem sido aqui coisas ditas de formas inacreditáveis. Não é o que estão... Miguel, tem que dar a palavra ao Miguel. Não, Júlio, deixa-me acabar, acabando o Diogo. Deixa-me acabar, o Carlos falou, não conduz. Oh, Carlos, já sabemos que foi falado aqui do conhecimento científico e das cargas fiscais e de todas essas coisas. Há aqui uma questão que é essencial. E foi aqui falada, e isto é passado para todos os portugueses, é passado na RTP Internacional, é passado no Brasil, onde deve ser muito complicado ouvirem-nos e perceberem. Há aqui, temos que ver uma coisa. Um toxicodependente, porquê e para que eles gritam? O que é que eles gritam? Eles gritam porque tudo aquilo está, enquanto tudo aquilo, eles não têm a liberdade de escolha que foi falado pelo Carlos, de aceitar isto ou aceitar aquilo. Não é o quadro de liberdade que eu tenho. É a falta de liberdade. E por isso é que deve ser proibido. E só mais uma coisa. Agora o Miguel a falar. Às famílias, às pessoas. É isto o mais importante. Portanto, mais do que o seu conhecimento científico, Carlos. Miguel. Agora o Miguel, Diogo. Agora o Miguel. Miguel, agora diga. Eu acho que eles gritam por humanidade. E se falamos de questões humanas, ainda respondendo também ao mestre, porque eu tenho o máximo de respeito pela sua personalidade, pela sua obra, eu gostava de lhe dizer que tenho muita dificuldade em vê-lo desse lado. Muita dificuldade. Porque, por um simples motivo, nós estamos Eu estava a sonhar que ninguém tivesse dito, maestro. Precisamente a falar de questões... Eu gosto de surpreender. Nós estamos precisamente a falar de questões humanas. Quando nós falamos em criar uma rede nacional de cuidados terapêuticos, quando nós começamos a falar em trazer os toxicodependentes para o Sistema Nacional de Saúde, em assistir em termos médicos heroína a toxicodependentes, estamos a falar de humanidade. E falando de humanidade, deixa-me só, desculpa, não me interrompas porque eu não te interrompi. Desculpa, deixa-me acabar. Em relação às famílias, eu tenho o máximo respeito, a máxima consideração pela sua experiências de pais, experiência de irmãos, de amigos que têm toxicodependentes, que lutam com esse problema, com esse flagelo, com essa epidemia. Mas deixe-me dizer uma coisa. Eu acho fantástico que não consigam perceber que a repressão das drogas teve um século. Há um século que nós estamos a reprimir drogas. Cria tráfico, cria marginalidade. E não pensem, nem por um segundo, que se calhar está na poesia que nós aqui defendemos com dados científicos. Podemos mudar a situação. Antes de passar a palavra ao Russo, agora vou só lembrar que lá em casa podem telefonar para engrossar estas fileiras. Sim, tem agora 56%, 44% para o não. Lá em casa, se quiserem votar, telemóvel, GT, espaço, se enviam o não para o 4001, GT, espaço sim, e enviam para o 4001. Estes argumentos têm que, com certeza, ter um feedback aí em casa, um eco. É favor ligarem para nós, porque estamos aqui a esgrimir cada vez argumentos mais pesados. O Ruth queria dizer qualquer coisa? O telespectador já percebeu aqui em nome do humanismo, pai. Eu queria intervir. Diga. Com relação a... Estás bem à vista, pá. Eu queria intervir com relação à senhora. Sim, disse que... Sim. Hoje alerta é... Se queres beber, não conduz. Ou se bebes, não conduz. Sim. E falou-se... Portanto, daqui a pouco, se for com essa legalização, vai-se fazer. Não bebas, mas fumo charo. Eu acho que isso é certo, porque eu tenho cá um quadro. Deixem acabar o Ruth. Tenho cá um quadro geral que mostra, por exemplo, os efeitos, não é, que nós podemos ver com relação às drogas e com relação à marijuana. A marijuana não tem nada a ver com, por exemplo, estupros ou torpor na mente, não tem nada a ver. Então, com base nisso, nós não estamos a ver a base fundamental do problema, que não consiste a ligação... Ruth, agora o Diogo quer responder. Agora é uma pergunta ao Ruth, o Diogo para si. Eu faço uma pergunta. Você fuma cannabis por causa do efeito que tem, que para si é sagrado, religioso, profundo... É uma questão cultural. Muito bem. Você está a usar um produto por causa do seu efeito. Eu, quando peço uma garrafa do Dão ou do Douro, não é pelo efeito, é pelo gosto. Não é pelo efeito alienante, é pelo gosto. A diferença cultural. A diferença cultural. E qual é a sua pergunta? A pergunta é que não é só pelo efeito. Estamos a falar de prazer.
finalmente, que tem tudo a ver com isto também, não é? Estamos a falar de humanismo e eu, em relação ao humanismo, gostava de dizer o seguinte. Eu tive problemas gravíssimos com drogas. E a pior coisa que me podiam ter feito era terem liberalizado as drogas ou terem mudado. Desculpe, sei, porque a minha mãe tentou. Os meus pais tentaram. Os meus pais tentaram comprar-me as drogas todos os dias. E isso só complicou o problema. Portanto, graças a Deus que no tempo em que eu me tratei, havia repressão, porque foi a repressão que fez com que eu me tratasse. Em segundo lugar, e ainda em relação à descriminalização das drogas leves. Nós temos o modelo da Holanda, onde é permitido vender AX há 25 anos. E temos, deixe-me acabar. E temos, ouça, faz favor, ouça. Nós temos a Holanda, por amor de Deus, temos a Holanda, deixe-me acabar, muito bem. Nós temos a Holanda, onde é liberalizada a venda da AX, mas isso não diminuiu o número de toxicodependência, nem o número de presos. A Holanda tem 50% dos detidos nos estabelecimentos prisionais como consequência de crimes cometidos em relação ao público. Tem alguém do lado do não. É uma senhora, olá, boa noite, como é que se chama? É só um número. Catarina, diga lá, Catarina. Está pelo não porquê? Eu também lhe dou. Não. Porque acho que a toxicodependência não se resolve com dar ou vender droga ao preço do açúcar. E queria lançar antes umas questões. É assim, então se vamos legalizar, como é que vamos fazer as coisas? Vamos pôr a droga em centros de saúde ou em farmácias? Quem é que vai prescrever o tipo de droga? A quantidade de droga que se vai dar a cada toxicodependente, imaginem que não é suficiente e depois onde é que ele vai arranjar o resto da droga para o consumo cá fora? Não é. Como é que ele vai arranjar cá fora? No mercado negro vai subir mais o preço da droga ainda? Se calhar vai subir mais, não é? O Luís quer responder. Diga-me uma coisa. Deixa-me só dizer. Diga-me só uma coisa. Precisa de uma receita médica para ir comprar um maço de cigarros? Estou a perguntar como é que se vai legalizar. Estou-lhe a perguntar, precisa de uma receita médica do centro de saúde para comprar um maço de cigarros? Não compra. Não... Está bem, não estou a dizer. Mas os que tomam... Esse tipo de respostas que deu agora são exatamente as grandes fugas que se fazem às questões científicas. Sempre foi assim. Deixa. Eu estou-lhe a perguntar... Se fumou ou não, está a ver? Os seus problemas pessoais são sérios. Deixa-me responder. Estamos aqui a falar generalmente. Deixa-me... Responde que não fumo. Porque não fumo, não me drogo. Calma. Olha para cá de outra coisa que está a pensar. Calma. Deixa-me acabar. Esse tipo de resposta que me deu é tipicamente falaciosa. Então eu pergunto-lhe também se droga para estar a colocar essas questões. Portanto, a pergunta é mesmo. A questão não é essa. Portanto, não esteja a distorcer e a desviar as coisas. A questão é essa. Se os toxicodependentes... Mas como é que se faz? A pergunta da Catarina é válida. Como é que se faz? É simples. É muito simples. Como é que é, Carlos? É simples, só que as pessoas não lhes interessam as respostas. Gostam é de fazer jogos de palavras. Ninguém, reparem, é óbvio. É óbvio que até agora ainda ninguém quis dar atenção àquilo que é científico. Só se interessam pelas outras questões que são muito fáceis de dar. Eu dou-lhe a resposta. A ciência também. Então vá lá, por favor, diga. A ciência não é tudo, que fique muito claro. É isso que eu queria. E comentando aquilo que há bocado o maestro disse. A ciência não é tudo, nem vale tudo, nem substitui tudo. Mas dá um contributo válido. O que é pena é que é o único setor de conhecimento humano a que ninguém dá importância nenhuma. É só por isso que e agora, a questão é um bocadinho para dar a resposta. Diga lá. Não é dar a resposta. É assim, da mesma forma que os países é acabar muito simples. É acabar com a hipocrisia, que é assim, se os países da mesma forma que autorizam o cultivo do tabaco, a indústria do tabaco, e depois vendem-no, comercializam, permitem comércio, e as pessoas que consomem pagam IVA sobre isso e compram o seu produto, e estão a contribuir para o Orçamento Geral do Estado para mais tarde serem tratadas e não sobrecarregarem os outros que não fumam tabaco.
Porque é que os que também podem consumir droga não o fazem da mesma forma? Porque é que os Estados não... Porque é que os Estados... Porque é que os Estados... Porque é que o Estado português... Porque é que o Estado português... Desculpe, porque é que... Desculpe, porque é que o Estado português... Porque é que o Estado português não permite que se cultive em Portugal essas drogas, não faça a produção delas com controle de qualidade, não as venda como o tabaco, aquela hipocrisia nítida que é o tabaco que prejudica a saúde. Não é fantástico? É que vocês são muito interessantes porque apelam para os tratados internacionais para Portugal não aderir, mas depois passamos o tempo a preferir pagar multas à União Europeia para não se cumprir as diretivas comunitárias. Não venham com política, isso a mim não me convence. Como é que se chama? Boa noite. Política a mim. Eu sou o Luís. É o Luís. Luís, está pelo lado sim. Sim, eu sou a favor da legalização. Porquê? E quando eu ouço os argumentos ali da parte do não, eu até fico com os cabelos em pé. Olha, isso é que é difícil. Diga, Luís, porquê? O que eu proponho, muito simplesmente, é seguir o exemplo dos outros países europeus que são mais evoluídos do que nós. O caso da Holanda, o caso dos países escandinavos, onde o consumo também é tolerado. Já que... Aqui o lado se acha que o Holanda é um mau exemplo. A Bélgica. Não, mas pelo menos a Holanda é muito mais liberal até em outras questões. Reparem como a Holanda já liberalizou a eutanásia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a interrupção voluntária da gravidez. Mas isso são questões e muito mais outras coisas. Ou são questões mas pelo menos que vamos nós seguir o exemplo de países mais evoluídos, que são mais desenvolvidos economicamente. Portanto, no seu caso, acha que a droga deve ser legalizada? Sim. Todas elas? Sim. Sim. Muito obrigada. Já vamos ao êxtase. E o êxtase, como é que é? Como é que classifica e como é que também quer fazer uma qualidade? Vamos lá ver o seguinte. Claro. Eu gostava de responder do meu ponto de vista. E, no entanto, aliás, não está longe do ponto de vista do último interveniente. A questão é a seguinte: nós não temos uma solução miraculosa para tudo isso, seria absolutamente um disparate pensar nisso. Sabemos algumas coisinhas porque foram testadas, evoluíram e produziram resultados razoáveis. Um deles tem a ver com a Holanda, mas também tem a ver com a Inglaterra, também tem a ver com uma proposta legislativa que existe na Suíça, que é a da separação dos mercados. E a separação dos mercados da cannabis, que de facto o álcool é mais pernicioso do que a cannabis, é necessário dizê-lo, a separação dos mercados trouxe na Holanda vantagens significativas, ao contrário do que foi dito. A Holanda tem 1,8 consumidores de heroína por 1000 habitantes. 50% da população prisional está presa não estamos a falar do problema. Quanto à questão dos presos, o problema existe. Quanto à questão dos consumidores, tem 1,8. Portugal deverá ter 8%. A média europeia deve andar nos 2,5%. Quer dizer, o número de consumidores de heroína na Holanda é abaixo da média europeia significativamente. Deixem-me ouvir quem está lá em casa. Tenho neste momento ao telefone. Luís, deixem-me ouvir. Tenho ao telefone a Vera. Vera, boa noite. Está-me a ouvir, Vera? Estou. Boa noite, Vera. A Vera, qual é a sua opinião? Sim ou não? A minha opinião é sim. Porquê, Vera? Olha, tive uma filha que me faleceu há 4 anos por problema de toxicodependência. E acha que a droga deve ser legalizada, Vera? Acho que sim. Porquê? Porque a droga que a minha filha tomava, como aliás se toma nestas condições de droga proibida, não é? É tudo menos, quer dizer, tem um bocadinho de droga e o resto é tudo porcaria, do pior que há para a saúde, ainda pior que a própria droga. E o que acontece, precisamente, é que a pessoa, depois de tomar aquilo, daí a nada está a precisar de mais, constantemente, porque aquilo tem tudo menos, tem um bocadinho de droga e o resto é tudo porcaria. Portanto, a Vera iria de encontro àquela ideia que estava aqui a ser veiculada, que devia haver controle de qualidade desse tipo de substâncias? Com certeza. Absolutamente. Concorda? Como é que foi? Como é a história da sua filha? Com que idade é que ela começou a ser consumidora, Vera? Olha, a minha filha foi consumidora, teve uma criança, casou. E pronto, e depois o marido também, enfim, era toxicodependente, e depois a minha filha acabou por
entrar nisso, já depois mesmo de ter a criança, que ela nem fumava, nem quis tomar o epidural para não prejudicar a criança, inclusivamente. Portanto, é todo um processo já na idade adulta, Vera? Já na idade adulta, com ela, faleceu com 24 anos e consumiu praticamente 4 anos. E foram... Fez o 12º ano, era uma boa aluna, num bom colégio, teve uma boa educação, aqui não é questão de marginalização nem coisa nenhuma, fez entrou no conservatório. Vera, e mesmo com toda essa dor que imagino que é... Diz que sim, devia ser legalizada. Filha única. Sua filha única. Sim, a sua posição é pelo sim? Absolutamente. Muito obrigada, Vera. Mais porque os próprios tratamentos são de tal maneira caros que nem toda a gente... Claro. 500 contos... O Carlos quer fazer uma pergunta, Vera. Dê-me licença. Carlos, qual é a pergunta? Vera, posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Eu gostava que a senhora, aqui para Portugal inteiro, falasse do que foi a desgraça da vida da sua filha e do seu genro, as misérias que eles tiveram que passar para terem que comprar a droga nas condições desumanas e consumi-las nas condições desumanas e com o fim trágico que já viu e que aconteceu. Eu gostava que a senhora desse uma opinião a Portugal inteiro. O meu genro, felizmente, conseguiu ultrapassar. Mas isto é sempre um problema de está em recuperação. O seu genro recuperou-se? Recuperou-se não, está em recuperação, porque já teve recaídas. Acontece? Como é que se recuperou, Vera? Como é que se recuperou? Acesso à droga, numa farmácia ou num sítio qualquer, ou acompanhada por um psiquiatra, a sua filha teria morrido? Acha a senhora que teria morrido? Olha, não, acho que não. E não estaria entre nós, não A estaria? minha filha estava tão fragilizada... Arrest my case. Quando entrou no hospital, estava fragilizadíssima, precisamente porque... E depois... ainda teve um problema maior, que depois não havia ventilador no hospital. Pronto. Vera, muito obrigada pelo seu telefonema, muito obrigada. Adeus, Vera, boa noite, muito obrigada. Alguém quer comentar? Comentários desse lado? Marta, diga. Uma coisa que me aflige um bocadinho é como é que o painel daí fica incólume, fica indiferente quando estão aqui, já deram testemunhos cerca de 3 ou 4 toxicodependentes que dizem que estão contra a legalização das drogas. Ou seja, não podemos nós estar aqui, não é, infatuados, não é, a dizer que estamos a favor ou que estamos contra, não é? Temos que ouvir as pessoas. Mas também há casos diversos. Como é que... não é só esse lado. Não existem só ex-toxicodependentes que têm esse tipo de opinião. Também fui toxicodependente. Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa. Muitas vezes esses toxicodependentes substituem essa droga por outras. Sim. Agora outra coisa. Só dizer-lhe uma pergunta que me fez há pouco. Sabe que metade dos toxicodependentes que estão inseridos no sistema, metade dos toxicodependentes que estão inseridos no sistema de saúde, venderam, dar drogas, quando se pode investir esse dinheiro, o rapaz ali falou que só se tratam os ricos. E os pobres estão a usar drogas. Por que não se investe esse dinheiro para legalizar a droga, esses milhares e milhares de contos? Mas, Marcelo, o Estado também tem investido na recuperação Mas com esse dinheiro que se vai investir na legalização da droga, pode-se abrir mais centros de tratamento, pode-se vender mais recuperação às pessoas. A política positiva, não é a política pessimista de condenar as pessoas a consumirem drogas de doença. Muito obrigado, Marcelo. Espero. Já que estamos a falar, estamos aqui a falar desse assunto, Carlos. Deixa-me dizer lá. Aqui toda a gente tem falado e a imagem que me parece que as pessoas aqui nos estão a tentar passar é que, ou estão a querer tentar interpretar, ou estão a interpretar assim, é que legalizar a droga é a pessoa chegar ali a usar a esquina, lá, olha aí um pacote, depois vai ali para o banco de jardim, consome-o, depois anda aí com uma grande padrada aí nas esplanadas a incomodar as pessoas, não é? Com licença, só estou a tentar terminar o raciocínio. Ora, isto... Cada caso é um caso. E digo isto àquele senhor que é proprietário dos centros, que o senhor há bocado falou que é contra as pessoas, os pais que davam dinheiro aos filhos. Não, o senhor há bocado falou nisso. Não, senhora. Não falou? Não, eu disse então peço desculpa. Eu acho que o senhor há bocado referiu isso. Que eu estou aqui atento. Com boa vontade, fizeram esse teste comigo e que não resultou. Sim, foi isso que eu mas disse. Caso a caso é um caso. Graças a Deus. Até porque... Pronto, mas deixe-me concluir agora, porque senão as pessoas não vão entender. Ora, eu para começar a tomar metadona, eu tenho andado acompanhado por técnicos de saúde, neste caso os psicólogos, psiquiatras, que há em pouca quantidade nos dedicados. Muita quantidade. Não, desculpe, mas não há. O senhor já se foi informado à diretoria, se há ou se não há.
olha, eu posso dizer que tive que estar 3 meses à espera para ser admitido para entrar neste programa da metadona. É porque há pouca quantidade. Ainda hoje, é pena não estar aqui o meu terapeuta, que ainda hoje ele pode-me confirmar cada vez. Pronto, mas isto para dar uma ideia geral. Ou seja, não é dar droga às pessoas para elas se drogar porque simplesmente são drogadas. É porque eu tive que ir para a metadona porque cheguei a um extremo que, olha, não dava resultado em centros que escorri todos, particulares, beneficiários a nível de bem-fazer, essas situações que para mim acaba por tudo por ser uma oportunidade. O tóxico, tanto é oportunista, as pessoas tiram partido dele, os traficantes, como tiram partido dele também depois os recuperadores, neste caso a nível particular. Prontos. Eu queria lhe dizer, só era o seguinte, ora, se a pessoa fosse avaliada num exame médico, e o médico chegasse à conclusão que esta pessoa, para seguir em frente, teria que fazer um programa diário de 10 mil em Portugal. De quê? 10 mil de quê? Há 10 mil pessoas que tomam droga legalizada. Deixa-me acabar. Tomam droga legalizada. Há 20 mil pessoas inseridas no Sistema Nacional de Saúde. Sim. Das quais 50% estão em programas de substituição de opiáceos. Ou seja, às quais, felizmente, às quais lhes é dado droga pelo governo todos os dias. Então o senhor acha que não toma droga? Não quero que apanhe sítio. Como é que você pode confirmar? Mas é sintético. Amigo, eu compreendo a atitude dos senhores. Os senhores estão a defender o vosso centro. Isto se legalizar. Meu amigo. Mas isto é um programa terapêutico. Isto é terapêutico. O que é que lhe acontece? O senhor é ignorante. O senhor acaba por ser ignorante. O que é heroína? O que tem ideia lá dentro? Vai ressacar. E anda aí o dia todo para lá. Não. Responda-me só. O que é que lhe acontece se não tomar a metadona? O que é que me acontece? O que é que lhe acontece? Você ressaca. Você é um... O senhor é médico, então. Continua toxicodependente. Não evoluiu, não saiu da toxicodependência. Você ainda não saiu. Você está tomando metadona até agora. Metadona é uma droga. A metadona é uma droga. Tal com a heroína. Igualzinho. Engraçado, chega aqui lá para o seu centro, sabe-se lá fazer o quê? Eu devo dizer que é a primeira vez que assiste a isto. Espera, eu estou, sinceramente, neste momento, vocês os três a discutirem um problema que vocês os três viveram. Viveram na pele. Não, é a primeira vez que Ele continua vivendo. Eu vivi, eu já não vivo mais. Ele continua com o problema, ele continua tomando droga, não ir na heroína. Se ele parar de tomar metadona, ele volta pra heroína. Marcelo, não tomar metadona há um descontrole. Eu faço vários não é nada disso. Cada dia mais 100 tomando metadona. É tudo a mesma coisa. Publicamente eles resolvem o problema. Deixa-me ouvir daquele lado. Severo, muito obrigada. Diga para lá, diga. Posso dizer, só uma coisa. A sensação que ficámos aqui é que mesmo... A sensação que ficámos aqui neste vosso diálogo é que existem toxicodependentes de primeira e de segunda. Vocês recuperam o senhor que eles. Quer dizer, isso foi eu que disse. Não, sou eu que estou a fazer essa análise. Não, eu não penso assim. O Severo fez uma pergunta muito interessante, que é: se ainda toma drogas por tomar metadona, ele está a tratar-se. É uma droga legal. É uma droga legal. Portanto, acha que ele não está em tratamento, é isso? Está em tratamento. Com licença. Calma. É uma droga legal, ele está em tratamento, está num processo de recuperação. Agora é assim, todos os processos de recuperação são bons, desde que nós queiramos. Muito obrigada, muito bem. Vou aqui a este lado agora. Tenho aqui uma senhora para ouvir, atenção, tenho aqui a Dona Graziela, que traz mais uma história de uma recuperação, não é, Dona Graziela? Exatamente. E vem aqui com muita força a contar. Com muita garra a contar. Exatamente. O seu filho está em recuperação. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, deixa-me ouvir a Dona Graziela. Conte lá, Dona Graziela. Em primeiro lugar, boa noite. Sim. É o seguinte, eu tenho um filho que neste momento tem 28 anos. Pois, como todas as mães, nunca pensam sempre que os filhos não são os melhores do mundo. Claro. Neste caso, eu fui uma delas.
nunca pensei que de facto o meu filho se meteria numa coisa destas. Quantos anos? Portanto, ele, segundo o que ele me contou, começou aos 12 anos com aquele diz que é o tal AX, aos 14 começou com a heroína e de idem até quando ele fez 18 anos, e depois entre estas coisas houve sucesso escolar, que na realidade ele nunca, ele era um bom aluno, um ótimo aluno, e depois chegou-se a uma certa altura que na realidade ele deixou de, estava na escola mas não estudava. Quando é que a senhora percebeu a dimensão do problema? Quando eu percebi o problema foi que ele disse, mãe, eu não vou estudar mais, eu vou trabalhar. Ele arranjou um emprego numa empresa Viagens Marçãs, por qual teve um bom sucesso, porque toda a gente gostava muito dele. Mas consumia. O problema era o mesmo, porque ele continuava fazendo as mesmas traquinices que fazia comigo, montes delas. Traquinice o que era? Roubá-la? Roubava-me tudo de casa, levava-me tudo de casa e lá conseguia subornar os patrões, que ele era paquete, levava uma coisa aqui, uma coisa ali. Como é que ele recupera? Como é que consegue a recuperação? Então ele recuperou. Como é que ele recuperou? Entretanto, ele tinha muitos cheques sem cobertura e disseram-me assim, o seu filho, no dia que fez 18 anos, precisamente, foi aí que eu tive a certeza absoluta que o meu filho era toxicodependente, porque eu tinha para dizer, filho, alguma coisa se passa, porque telefonaram-me dos escritórios da Viagem Marçãs. Temos que um bocadinho mais rápido, Dona Graziela. Exatamente, e que tens muitos cheques sem cobertura. Tinha 18 anos, como é que a senhora conseguiu, ou como é que ele conseguiu, porque isso parte dele, como é que ele se recupera? Entretanto, eles me disseram-me que era para eu ir para o Patriarca, eu tive que não, disseram-me que não. Ele entrou no Patriarca? No programa. Por favor. No programa do Desafio Jovem. No programa do Desafio Jovem. Tinha 19 anos quando entrou para o programa do Desafio Jovem, teve um ano, recuperou-se, em 1994 saiu, está há 9 anos recuperado, é um cidadão que está apto para trabalhar e para uma vida normal. Dona Graziela, muito obrigada. Uma salva de palmas para a Dona Graziela. Deixe-me ir aqui ao Desafio Jovem. Dona Graziela, muito obrigada. Pastor João Martins, a droga deve ser legalizada, sim ou não? Não. Porquê? E não é, Dona Graziela? E não. Faltava dizer isso, diga. Eu gostaria de dizer algumas coisas ainda antes. Eu penso que há aqui um consenso, acho que há aqui pontos comuns, é que todos nós desejaríamos que os nossos jovens não tivessem problemas com drogas. E aí estamos todos de acordo. Todos nós temos as nossas ideias, as nossas opiniões e já percebemos aqui que divergimos quanto a isso. Mas há uma coisa que para mim é importante, nós não desejamos que os jovens consumam drogas. E acha que a legalização traria mais consumo? Isso sim, de certeza. E isso penso que é uma mensagem, penso que é uma mensagem que tem que ser passada. Nenhum de nós deseja que um jovem consuma drogas, sejam elas quais forem. Importa dizer aqui também que, de facto, como já foi dito, mas penso que é importante, uma vez mais, dizê-lo, não há drogas nem leves nem pesadas, há drogas. E a droga e a vida não são escolhas compatíveis e isso toda a gente sabe, quem vive perto de toxicodependentes sabe que isso é um facto. A droga e a vida não são escolhas compatíveis. Portanto, eu tenho que dizer não à droga, seja ela vendida legalmente ou não. Eu percebo o argumento. Dizemos que acabamos com o crime, acabamos com o tráfico e eu desejo que isso acabe. Eu desejo ardentemente que isso acabe. Mas penso que há pouco houve gente que não percebeu a pergunta que foi feita aqui no púlpito. Como é que se faz? A pergunta é que não responderam e deduzo que foi porque não perceberam. Não, foi porque se calhar não houve oportunidade. Pronto, ou não perceberam a pergunta, que também pode acontecer, isso acontece com qualquer um dos mortais. É o seguinte, o que foi perguntado é o seguinte. Vamos partir do princípio que a droga é legalizada. E eu acho bem, tendo em conta que o grande argumento é vamos acabar com o tráfico. Então já acha bem ou acha que não? Espera, deixe-me ir até ao fim. Então se me deixar ir até ao fim... Tem que ser mais rápido, peço Tudo desculpa. Bem, pois esse é um dos problemas destes programas. Certo. É assim, a pergunta foi... Pronto, regulamentou-se, legislou-se, regulamentou-se e deduzo que as drogas vão ser vendidas nas farmácias. Deduzo. Pronto. Ninguém poderá comprar uma dose de droga sem prescrição médica. Deduzo.
Pronto. Deduzo também que só entrarão nesse sistema de distribuição legal de drogas quem tenha passado por um programa, 2, 3, e comprove e prove que não conseguiu mudar e que por isso há que manter o vício. Pronto, calma, agora o senhor desculpe, pronto, até aqui estamos todos de acordo, mas a pergunta feita era: e quem quiser consumir mais do que aquilo que é prescrito, onde é que vai comprar? Aonde é que vai comprar? Espera. Não, por favor. Quer a resposta? Você fez uma pergunta, quer a resposta? Não, eu não estou a fazer, eu não lhe estou a fazer uma pergunta. Eu não lhe estou a fazer pergunta, eu estou a levantar a pergunta. Mas eu tenho a resposta. Quero outra, vou levantar outra. Quer só fazer perguntas, está bem. Está bem, faça lá perguntas. Pergunte lá quando Continua, pastor, vamos terminar a sua intervenção. Vou levantar outra questão, que é... Mas não deixa responder. Vou levantar outra questão, que é... Quem nunca consumiu e deseja consumir, como já percebemos que por curiosidade ou por influência de grupo, aonde é que a vai comprar? É a minha pergunta. Acabamos com o tráfico. Nós não acabamos com o tráfico. Eu gostaria de terminar da seguinte maneira. Temos que pensar que lá em casa estão milhares de pessoas a escutarem-nos que têm no seio familiar problemas com drogas. Eu deduzo que em casa estão centenas de milhares de pessoas que têm, direto ou indiretamente, um problema com drogas em sua casa, e eu gostaria de dizer, é possível sair das drogas, é possível largar as drogas e é possível ser abstinente. É tudo o que tenho a dizer. Quer responder, responda. A resposta à pergunta do pastor é tão simples como isso. A droga é uma doença. Ninguém toma a droga por... Agora estou a falar eu, está bem? Olha as orelhas do burro. Bom, Carlos, a droga é uma doença. Cada um precisa da sua cota parte de droga. Qualquer terapeuta que está a tratar de um doente sabe exatamente a quantidade de droga que ele precisa. Isto é uma falta. O senhor está a queimar. Isto é falta. Agora o Carlos, Posso? Como é outras coisas? O sim vai responder, Marcos. Não é uma doença. Isto é o que vocês querem fazer passar. Isto é o que vocês querem fazer crer. A droga não. Carlos, dê a resposta, por favor. Exatamente. Como é que se faz? Onde é que se vai comprar e quem precisa mais de uma dose, como é que é compra? A questão é muito simples. Como é que é? Porquê é que não se coloca essa mesma questão a quem consome tabaco, quando se sabe... Não temos mais resposta nenhuma sem ser essa. Desculpe. Quando se sabe, só quem não é... Não há uma coisa, Carlos, é a única resposta que tem. Não, deixe-me só dizer porquê. Deixe-me só dizer porquê. Só quem não trabalha na saúde é que desconhece que as pessoas que fumam podem ficar amputadas dos membros. E, por outro lado, e é grave, por outro lado, quero chamar a atenção do seguinte: a legalização da droga não é por causa dos crimes, pode ser por essas razões. A principal é esta: só há controle, volto ao que eu disse no início, só há controle se houver conhecimento e legalidade. Porque se não houver legalidade, não se ainda não tem a resposta. Estou com a plateia aqui, não tem a resposta. Quem precisa mais de uma dose por dia, como é que faz? Compra como se compra tabaco. Compra como se compra álcool. É o médico. É o médico que define. O Carlos sabe com certeza. É o terapeuta que define. O Carlos sabe com certeza. O Carlos sabe com certeza que o organismo... Diga mais. Agora é o Marcos a responder. O Carlos sabe com certeza... Não, está a inquirir-vos. O Carlos sabe com certeza que o organismo desenvolve tolerância às drogas. Não a todas. O organismo desenvolve tolerância... Estamos a falar de heroinómanos. O organismo desenvolve tolerância à heroína. Então, a determinada altura, o toxicodependente tinha que lhe ser prescrito 50 doses por dia para obter o mesmo efeito e ao álcool não ia morrer. E ao álcool não desenvolve tolerância ao álcool. É evidente. Francisco. E o álcool? Diga, Luís, diz. E a tolerância ao álcool? Peço desculpa, chegou a minha vez de falar, se não se importam. Já estou aqui há quase 10 minutos para falar. Diga, já falou, Luís, diga. É assim, Francisco. Eu acho que muito mais importante do que nós tentarmos levar a água ao nosso moinho é a vida das pessoas. E se calhar nós estamos a precisar... Também não faz palmas, pá. Estamos todos de acordo. Lá para ali.
Se calhar nós estamos a precisar de sair de trás das nossas secretárias, de pararmos de mostrar números e estatísticas e saltarmos para o terreno. E eu digo isto porque eu participei num trabalho no extinto Casal Ventoso, trabalho de hospitais, trabalho de prisões, um trabalho gratuito, e deixem-me dizer-lhes uma coisa. Quer uma medalha por isso, quer? Eu não vou entrar em discussão com o senhor. Por amor de Deus, eu não vou entrar em discussão com o senhor. A liberalização da droga, nada mais. Para terminar, eu vou continuar, que é isto. Sim, nós precisamos, acima de tudo, de entender a vida de um toxicodependente. É de quê, desculpa? Precisamos, acima de tudo, de entender a vida de um toxicodependente. Exatamente. Sempre que a droga seja legalizada, um toxicodependente não vai parar. Ele vai agravar o seu consumo. Imagina... Ele vai agravar o seu consumo. Vai elevar o seu consumo. Claro. Agora o Luís responde. Diga, Luís. Não terminei. Francisco, mas vamos conversar. Diga, Luís. O ideal, obviamente, seria que todos os casos pudessem ser como os casos daquela senhora. E, obviamente, do seu filho, se houvesse uma expectativa de poder resolver assim, se isto fosse uma epidemia, que se pudesse tratar em termos de ter esse género de resultados como resultado normal, seria, obviamente, o excelente. É possível. Mas não é possível chegar lá por via só do tratamento. Haverá sempre consumos, e o sucesso. Obviamente, o tratamento é uma coisa que qualquer um de nós deseja intensamente e que se aumente. Mas não há nenhuma possibilidade e não há nenhum sítio do mundo, onde o fenómeno ficasse controlado só pelo tratamento. Tem que se acudir às pessoas que não se tratam também. E tem que se lhes dar medidas que diminuam os riscos e o prejuízo que elas têm. Com certeza. Obviamente. Com o único objetivo. Nessa circunstância... Com o objetivo de as tratar. Com o objetivo de que elas não fiquem num estado pior... Vamos perpetuar o uso. Vamos perpetuar o consumo de drogas até à morte. Não é com esse objetivo. É com o objetivo que elas não fiquem num estado pior do que aquelas em questão. Muito bem, ainda não chegámos a uma conclusão aqui. Quero introduzir outras questões. Lá em casa, alguém que nos está a ver diz assim, alguém que está em casa, Zé Mel, desculpe, quem manda aqui sou eu, Zé Mel. Aqui não há milícia, desculpe, agora falo eu, Zé Mel, falo eu. Lá em casa dizem-me assim, legalizar as drogas é a mesma coisa do que dizer às crianças... A droga é fixe. Legalizar as drogas. Gemel, peço-lhe o favor, eu já vou assim. Gemel, por favor. Provar cientificamente Gemel, resultado final. Gemel, peço-lhe o favor. Gemel, eu não ouvi nada, eu gostava de saber o que é que está a passar, mas... Gemel, muito obrigada. Agora peço-me seguinte, Carlos. Eu quero que responder às pessoas que estão lá em casa e que estão a participar neste debate de forma passiva e que têm direito ao nosso respeito também. Localizar as drogas, Sr. Vasconcelos, legalizar as drogas, dizem lá de casa, é a mesma coisa do que dizer às crianças a droga é fixe. Um comentário. Quem está contra a legalização devia experimentar um charro. Mudava logo de opinião, diz outro. Com a legalização das drogas... Esta é muito curiosa, peço a vossa atenção para este comentário. Com a legalização das drogas, os médicos vão ser os traficantes da amanhã. Sabe que é verdade. E há alguém que deixa a seguinte pergunta. É pior apanhar uma bebedeira e conduzir embriagado do que fumar marijuana? São estas as questões. Quem quer responder o lado não? Marta, quero ouvir a Marta. Lembro-me só a primeira. A primeira tinha a ver com a legalização. Deixa-me cá voltar atrás um bocadinho. Mas, por exemplo, em relação àquela que se realmente legalizando as drogas, os médicos é que vão ser os traficantes da manhã. O que é que lhe parece? Parece-me que sim. Parece que sim? Acha que sim? Parece. Não, no caso de, se nós, quer dizer, em relação ao tráfico e a todas essas questões, eu já dei a minha opinião. Acho que vai continuar a existir o mercado negro. A droga não vai ser tão barata como se dizia ali, vai ser cara e, portanto, vai haver mercado negro. Agora, queira roubar os camponeses. Exatamente, Júlia. Mas em relação ao que a Júlia falou há bocadinho, em relação ao... Um dos grandes... Carlos, só um bocadinho. A droga vai de um para os barões da droga roubam os camponeses. No final vale mesmo. Claro que roubam e senão julga que o Estado vai... Não, eu penso que Marta vai falar. A droga na Birmania vale $1, cá dentro vale aqui. Vamos aqui, deixa-me ouvir aqui do lado não. Em relação estava-se a falar há bocado, falou-se muito de repente, um dos grandes argumentos do sim tem a ver com o fruto proibido é o mais apetecido, pronto.
Eu acho este argumento perigoso e frágil, porque se... eu acho que se essa medida, por acaso, algum dia, que eu não acredito, venha a ser tomada, acho que é um tiro nos pés. Não é? Porquê, Marta? Porque está-se a mexer com uma consciência coletiva que estamos a tentar adivinhar. Estamos a tentar adivinhar qual é a resposta das pessoas. Mas isso não é a dinâmica das sociedades. Não temos que evoluir e ter a ter uma coisa tão arriscada, Júlia, não acredito. Colega, não acredito. Colega, vá lá, Carlos, e depois vá à plateia. Carlos, e depois à plateia. Aplica esse mesmo princípio aos jogos de casino, que sabe como psicóloga tão bem como eu, que são horrorosos e ninguém os proíbe, o tabaco e o álcool. Vamos ser coerentes. É assim. Ou há legalização para todo o tipo de adições, uma vez que não conseguimos controlar a corrupção, desculpe, deixa-me só dizer isto. Não pode ser, os senhores não fazem a mínima ideia do que é que são as graças das casas das pessoas que jogam. Eu faço ideia. Uma vez que não é possível controlar a corrupção, os assaltos aos bancos, doutor, concorda que se liberaliza a corrupção? Que é aquilo que nós não conseguimos controlar. Concorda que se liberaliza os assaltos aos bancos? É aquilo que nós não conseguimos controlar. Votação neste momento. Votação 53% para o sim, 47% para o não. É possível ainda votar. Mensagem GT, o espaço sim, 4001. GT, o espaço não, 4001. E vê se me conseguiram ouvir. Vamos continuar. Admitir a derrota. Quero ouvir a plateia. Não podemos baixar. Ultrapassando a questão, aqui a questão. Vamos abrir o diálogo para a plateia. Ruth, vamos. Deixa-me só ver o Ruth. Diga. Não há drogas leves, né? Não há drogas pesadas, somente há drogas. Por que há uma ampla proliferação do álcool e do tabaco e uma ampla publicidade para que isso seja medido? Já que não há drogas leves nem pesadas. Então, tudo devia ser... devia ser uma coisa... O que o Ruth está a dizer é que há um conceito cultural em relação a um tipo de consumos e em relação a outros não, é isso? Exatamente. Portanto, nós consensualmente aceitamos que o álcool e o tabaco é uma droga admissível. E estas não. É essa a questão que põe? O álcool é a droga que mais mata em Portugal. Mas é legalizável. Ainda mais. De forma errada. É legalizada, quanto a mim, de forma errada. Acha que devia ser proibido o álcool? Acho que devia ser proibido o consumo de álcool. Acha que devia ser proibido o consumo de álcool? Acho que devia ser em determinadas... Desculpe. Deixe-me acabar. Acho que devia ser proibido o consumo de álcool em determinadas faixas etárias, e em determinadas condições. Marcos, nessa linha de raciocínio, então também em relação à droga, em determinadas faixas etárias podia ser consumido. Pois é, Júlia, mas neste momento... Tem um problema gravíssimo que é o alcoolismo. E então, em vez de estarmos aqui a dizer que é um problema grave, vamos dizer, então vamos baixar tudo a esse nível. 23. Agora mais Concelos, faz favor. É por uma questão de... É proibido ajuntamentos! É uma questão de fascismo! Não, viva a anarquia! Não, olha, viva a anarquia, que é aquilo que... Viva a anarquia, que é aquilo que... Com mais 3 pessoas! Estamos na democracia de merda! Que é o que você diz aí na sua camisola! Foi a sua democracia de merda que considerou as pessoas com mais... Melo! Terroristas! Como é que disse? Olha, foi o caso, disse viva ao fascismo, que é proibido ajuntamentos, foi por considerarem Francelos que mais que 3 ou 4 pessoas era ajuntamento e considerar-os terroristas na democracia de merda, como ele diz ali na camisola, e não foi no fascismo. Muito obrigado, Sr. José Melo. Agora aqui mais Concelos. Diga-me aqui mais Concelos. Aquele senhor ali disse que a legalização da droga era um crime. E é verdade, mas não é só, é um crime também financeiro. Porque repare, qualquer drogado que se preze consome 50 contos por dia. Exato. São 18 mil contos por ano. Isto no mercado de 150 mil dias são milhões de contos. Milhões de contos. Poderiam ser utilizados para consumo de outras coisas. Essa teoria bastava consumir zero. Em contos. Pastor, diga. Olha, mas como aproveitar a teoria ele continuava a consumir. Júlia, felizmente na nossa sociedade. Pastor, é muito pouco. Agora o Carlos disse uma coisa com razão. 54% para o sim, 47% para o não. É favor votarem que neste momento
Sente que estes argumentos têm a ver convosco. Júlia. Pastor. Importa. Pastora. Pelo amor de Deus. Não sou adepto nem da palhaçada que não se importa. Pastor. Diga, pastor. Eu lamento dizer, mas esta é a razão porque eu considerei seriamente se deveria vir ou não, porque o nível do debate algumas vezes chega... Todas as discussões apaixonadas têm os seus momentos menos elevados. Não, mas espera. Dá a sensação que há gente contratada... mas às vezes algumas vezes dá a sensação que há gente que está aqui apenas para causar distúrbio. Estamos apenas a trocar opiniões. João, diga. Estou a ouvi-lo. Importa dizer o seguinte. A política de minimização de riscos e danos não visa a abstinência. Alguém tem que dizer isso. Alguém tem que ter a coragem para dizer isso. Quem for à internet e souber francês, holandês, inglês, alemão, lê isso explicitamente. Eu concordo com o que está a ser dito na bancada do Sim. Há gente que não quer vir a programas, não tem condições para vir. Temos que cuidar deles, temos que os tirar da rua. Tudo bem, desde que o que estamos a fazer por eles vise a abstinência. Vise a abstinência. Deixe-me dizer-lhe assim, o toxicodependente, por mais degradada que seja a sua condição, no seu íntimo deseja largar as drogas. E nós, como sociedade, temos que estar ao lado dessa gente para dizer que é possível. Muito obrigada. Agora é possível largar as drogas, é possível ser abstinente. Vamos então agora abrir aqui a discussão ao público. Tenho um senhor no lado do não. Boa noite, o seu nome? Muito boa noite, eu chamo-me Carlos. E é pelo não? Sou do não. Porquê? Definitivamente. Porquê? Eu não sou doente, nem pouco mais ou menos. Sou ex-toxicodependente há 20 anos e é interessante considerarmos, se calhar, aqui algumas intervenções que foram aqui tidas, pessoas que tiveram algum contacto com a droga ou que têm. Do núcleo de pessoas que nós ouvimos 2 toxicodependentes que são a favor do sim e ouvimos 5 ex-toxicodependentes que são a favor do não. Se calhar era importante considerarmos estes números e era importante considerarmos esta opinião. Isto é para mostrar quem vale, por amor de Deus. Tenho aqui uma. Era importante. É meu convidado, como são todos. Peço, por favor, porque vamos tentar ouvir-nos uns aos outros. Diga, por favor. Era provavelmente importante considerar este facto, não é? Portanto, acha que a vivência é possível, não é? Também é possível a abstinência do tabaco e do álcool. Eu já não fumo nem bebo há 10 anos e já não consumo drogas há 20. Não é? E acho, de facto, que o tabaco... Também devia ser proibido? Devia ser proibido em locais públicos. Porque o que é correto é não fumar, não é fumar. Não é? Não é quem quer fumar que fume. É essa a sua posição. Muito obrigada. Vou agora ao lado do sim. Por favor, boa noite. O seu nome? Chamo Bernardino. Bernardino, diga então. Porquê que é do lado do sim? Eu sou a favor do sim. Há cerca de 20 anos, quando eu saí da Faculdade de Medicina, eu estava plenamente convencido que a cannabis era uma droga e que era perigosa e que tinha de ser abolida. Entretanto, comecei a estudar as ditas medicinas alternativas e a cannabis aparece nos repertórios e nas matérias médicas como sendo um medicamento. E quando a gente começa a estudar, e quem quiser vai à internet e tem lá milhares de sites, são pai 5 ou 6 mil, em que fala dos benefícios terapêuticos da cannabis. Isto é perigoso isso. Desde calma aí, deixa-me falar. Vamos ouvir o ponto de vista dos outros. Inclusivamente nos Estados Unidos... Diga, Bernardino. Nos Estados Unidos já é permitido... Calma aí, agora vamos falar. Deixa-me falar. Portanto... E então, o que é que acontece? Nos Estados Unidos já é permitida a cannabis, inclusivamente para os doentes de SIDA e para as situações de quimioterapia. Isso é em Espanha, se não estou em erro, não é? Como? Isso é em Espanha ou... Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porque em Espanha também já há e na Espanha também já se começa a fazer. Mas o que eu ia dizer, portanto, quando a gente vê um repertório de medicina natural sobre os efeitos da cannabis, vemos que ela é usada em mais de 20 situações clínicas. E, portanto, a cannabis é um medicamento. Mas, Bernardino, o ópio também era considerado. Foi usada como medicamento. Foi usada como medicamento. E a morfina também. Eu gostava
também é um medicamento. Eu gostava de intervir aqui. O problema não está na substância, o problema está nas pessoas que necessitam, que têm um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio da sua autoestima, que necessitam da cannabis ou de outra droga qualquer. Porque atualmente, por exemplo, o consumo de benzodiazepinas, que são os células tranquilizantes ou dos antidepressivos, é às toneladas e são altamente, calma aí, e são altamente tóxicas, muito mais tóxicas que a cannabis, porque a cannabis não tem toxicidade. Eu acho que havia aqui outra coisa a considerar. Na cannabis não existe. O Bernardino pôs aqui uma questão muito interessante, que é, há drogas mais nocivas do que outras. Eu gostava de intervir aqui. Deixe-me pegar no seu raciocínio. Pedi a palavra. E levar uma discussão para todos. Bernardino acabou de responder. Olha, eu gostava de falar em relação a isso mesmo. Eu há bocado estava a falar acerca de... Da minha pergunta? Em relação aos consumos, eu estava a falar há bocado... Calma aí. Só um bocadinho. Que ponderou não vir cá. Eu acho que temos o dever de vir cá e dizer o que o senhor acabou de dizer é perigosíssimo. Com certeza que, prescrito por médicos, substâncias terapêuticas devem ser utilizadas. Ninguém tem uma conspiração contra a planta. É bonito. Nós estamos aqui a falar... para ser prescrita por médicos. O que nós estamos aqui a falar é... Desculpem, a minha intervenção é no mínimo ridículo. Quer dizer, porque nós não estamos aqui... Porquê que é ridículo? Diga lá. Porque nós não estamos aqui numa convenção terapêutica para falar da medicação e estamos aqui para falar... Não, mas há de concordar. A cannabis é um medicamento, não é uma droga. Foi usada durante milhares de anos. Como a heroína. Anos de história de uso da cannabis. Nunca ninguém morreu com cannabis. Nunca ninguém morreu com cannabis. A cannabis não mata ninguém. Ao contrário... O problema está no homem. O problema está no homem. E a cannabis não mata ninguém. Ninguém morre. Fica atrofiada por cannabis. Ninguém morre intoxicado com tetraidrocanabinol. Atenção, um de cada vez. Na sua opinião, a cannabis fica-se atrofiado? Síndrome amotivacional, a pessoa perde a motivação de estudar, deixe-me vir aqui. De trabalhar. Deixe-me concluir que é o cientista. O cientista vai mudar uma coisa que aquele senhor disse. Agora o cientista vai falar. A cannabis, com uso prolongado, provoca degradação da memória, síndrome motivacional, como provoca... Calma aí. Desculpem, não sejam facciosos e não leiam as coisas a ter metade. Exatamente como provocam... Durante muito tempo não tem nada a ver. Desculpa, exatamente mais com os benzodiazepinas, com os antidepressivos, há muito mais efeitos colaterais que com a cannabis. E há milhares de pessoas a usar diariamente, durante anos e anos. Um de cada vez. Calma aí. Vamos ser lógicos, racionais e coerentes. Vamos ser lógicos, racionais e coerentes. Pronto, eu só queria saber a opinião desse lado. Não, espera aí. Não se pode afirmar que a cannabis é um medicamento. Apesar de eu ser sim. Vamos lá ver porquê. Tem 5.000 anos de história. Um fármaco... 40 ou 30 anos. Esta cannabis tem 5 vamos Um fármaco só é medicamento a partir do momento que a comunidade médica aceita como tal. E o passa a regra. É um fármaco. É um fármaco. Agora, há um aspecto importante. É que os efeitos da cannabis... E a cannabis está a ser usada como medicamento, não em Portugal, mas há países onde é medicamento. Vou-vos dar um exemplo, esclerose múltipla, há países onde ela é usada como medicamento. Aí é medicamento. Estamos a ter aqui um momento muito interessante as benzodiazepinas, 56% para o sim. Portugal é o terceiro país da Europa a consumir benzodiazepinas e tem os mesmos efeitos da cannabis e piores ainda. Ninguém se incomoda com isso. Ninguém se incomoda. É uma coisa que causa um problema. Os médicos incomodam-se. Mas nós parece que não nos estamos a incomodar. Há uma coisa que causa um problema. Como há outras que também causam, então vamos deixar esta causar também. Não, devia ser uma coisa, isto é um argumento. Devia ser estudada, devia ser estudada, controlada e legalizada. Só para ver se eu quero falar a televisão. Descobriu a psicanálise, receitou cocaína ao seu melhor amigo para tratar de uma dependência de morfina. Foi há 100 anos. Diga. Aquele senhor do SIM disse uma coisa interessante. Disse que o problema era no uso, no homem. Portanto, e se calhar é aí que nós temos que pensar. Não é tanto nas coisas ou no tipo de drogas que se usa, mas no homem. Claro, o problema e eu penso que aí é que está o problema. Que é assim, há uma série de valores que têm vindo a ser alterados na nossa sociedade. Certo.
uma série de permissividades, portas que têm abertas. É a permissividade que estamos a falar? As pessoas não podem ter o livre-arbítrio de quererem viciar no que entenderem? Podem, claro que podem. Isso mas, é liberdade ou não? Mas se calhar não se lhes dá alternativas. Deixa-me ouvir aquele senhor porque eu Estou eu a dizer que se calhar não se lhes dá alternativas. Provavelmente não estamos a dar alternativas à juventude do nosso tempo. Não é? Muito bem, muito bem. Qual é que é a opinião do Marcos? Marcos, diga. Eu só queria dizer uma coisa. Deixa-me só ouvir isto, deixa-me só ouvir isto. Ouvindo que até não é tão grave, que pode até se legalizar a droga. Os jovens, as crianças de 14, 15, que estão assistindo o programa agora e que estão vendo, pode-se até legalizar a droga. Deixa eu ouvir mais uma grave. Marcelo, estamos a discutir, não é suposto. Marcelo, não é suposto crianças de 14 anos estarem às vezes para uma a ver programa de televisão. O Estado tem o dever, na minha opinião, o Estado tem o dever, em primeiro lugar, de limitar o acesso àquilo que é nocivo para a sociedade. E em segundo lugar, Júlia, eu penso que devíamos enfrentar este problema com coragem. E o problema da toxicodependência só se resolve com um combate sério e honesto ao tráfico e ao tratamento. Quero ouvir o Miguel. Deixe-me ouvir o Miguel. Miguel, diga. Resolve-se exatamente com coragem. E eu acho que é essa coragem que nós estamos aqui a tratar. Coragem. Eu noto, curiosamente, um pessimismo muito grande da vossa parte quando se fala em recuperação de toxicodependentes pelo Estado, mas não nas clínicas privadas. Eu não me dou... Deixa-me só... Isto pode ser uma conversa. Isto não tem que ser uma conversa. Eu não me dou a luz de ser otimista. Quando está em jogo a vida das pessoas... Eu não me dou a luz de ser otimista aí. Tem que ser realista. Realista, pronto. Então vai de encontro à realidade. É que eles vão para a outra cura. Se tu fores de encontro à realidade, o que tu vês é que se for de um sítio onde se vende droga, a criança de 14, 16, 20 anos, o que seja, pode comprar a X, pode comprar heroína ou cocaína. Isso é o problema do tráfico, que vai escalar, vai espirar. É isso o problema. Vamos para alegações finais. Atenção, 56% está a votar a Então eu fui proibido. 44% para o não. E é o não que termina. Maestro, ficou convencido? Atenção, Gemel. Estamos a terminar, Gemel. Uma frase para dizer. Maestro. Uma frase. Maestro. Eu só quero dizer uma frase. Diga. É que, repare, isto tem a ver com a preocupação que nós temos e o que é mais importante, que são as pessoas. E eu digo-lhe uma coisa, entre o fruto proibido é o mais apetecido e tudo à mão de semear, eu não tenho dúvidas qual é a questão. Muito bem, Maestro, ficou convencido em trocar com dúvidas. Está convencido? Quer dizer, para já, o partido em que eu votei nunca ganhou eleições. Portanto, bem, segundo lugar, efetivamente não fiquei convencido. Acho que há excelentes intenções da vossa parte, mas acho que, assim como o vício do jogo leva pessoas a pedirem aos porteiros dos casinos que não os deixem entrar, porque não conseguem reagir, não conseguem, é impossível. Portanto, vocês são muito otimistas. Claro, agora, não pensem, é essa ideia que se gerou um bocadinho aqui, que vocês é que gostavam dos drogados e nós não. Não, nós estamos muito preocupados com os drogados. Mas só para o Maestro e agora quero o Luís para terminar, rapidamente. Estamos a terminar, Luís, rapidamente. Ok. O debate, de facto, foi muito interessante e as suas opiniões marcaram do início ao fim e, obviamente, são uma questão que nos preocupa, mas é evidente que nós temos 40 anos de proibicionismo. Temos um estado das coisas. Já vimos o que é que essa política conduz e aonde conduz. E não se pode ser dogmático, do ponto de vista de dizer estamos neste estado sempre pior, com mais drogas, mais consumidores, mais sida, mais hepatite, e dizer estamos no bom caminho. Porque não estamos de certeza. Esse caminho não conduz a lado nenhum. Se quisermos dar prioridade às pessoas, temos que fazer pelo menos com que as pessoas que consomem não apanhem hepatite, não apanhem sida, não estejam socialmente excluídos. E só se pode atingir isto, atingindo o poder económico do narcotráfico. E só há uma forma de atingir o poder económico do narcotráfico. É legalizar. É legalizar. E foi o Jorge Sampaio... O soberano e ganhou com 12%. Passava palmas para o Luís, muito obrigada. Sim, 56%, 44% para o não. Entre gregos.
E troianos, vos digo que esta discussão não ficou fechada. Como se vê, é uma questão que ainda levanta muita polémica e que mexe fundo com todos nós. Provavelmente um dia voltaremos a ela. O que eu garanto é que quinta-feira, na próxima semana, estamos cá de novo. Entre gregos e troianos, boa noite e até lá! Comichão no couro cabeludo? Relaxe e descubra um novo Clinique Relax. Inscreveste-te agora num ginásio? Tens o carro sempre cheio de gasolina? Quando queres ir jantar fora, vais a um restaurante sem te preocupares se o restaurante é caro ou é barato? E a verdade, Vera, é que sou eu quem paga o teu cartão de crédito. Sou eu que pago a Judite e sou eu que pago tudo lá em casa. Não estou disposto a que as coisas continuem assim. Oh, Lourenço, mas lá em casa estão os teus 3 filhos, tu e eles. Não lhes podes negar nada. Os meus filhos são meus filhos para eu os sustentar, não são meus filhos para viverem comigo. Não pode ser, Vera. Se tu queres ser independente, então pronto, assume tu as despesas da casa. Isso é uma ameaça? Tu estás sempre a dizer que queres ser independente, que não me dás o direito de me meter na tua vida. Então, se é assim, pronto, assume tu o barco. Pega no leme, assume o barco. Lourenço, eu não tenho um trabalho. Eu nem sequer tenho uma profissão. Mas devias ter pensado nisso quando disseste que querias ser independente. Quando negaste rotundamente estar ao meu lado, devias ter pensado nisso. Eu não acredito. Lourenço, tu estás a sugerir que eu volte para ti só por causa do dinheiro? Não. Eu não acredito que tu tenhas descido tão baixo. Eu só quero voltar para a minha casa. Só quero voltar para a minha mulher e para os meus filhos e continuar a assumir as minhas obrigações todas. A única coisa que quero. Não, Lourenço. Essa não é a maneira correta. Foste tu que me obrigaste a isto. Eu já não te amo, Lourenço. Tu só tens que viver comigo o resto dos meus dias. É a única coisa que quero. Ou então... complicado tanto para vocês como para nós, porque as nossas relações vão se intensificando. A pessoa com que eu não
descurando os outros. A pessoa com que eu me sinto mais enquadrada é o Flávio, pela maneira de